Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Percebo que hoje já é a nossa melhor noite. Meu nome é Neilton Cardoso, para você que ainda não me conhece. Falamos aqui diretamente a partir, não é isso? Do Rio de Janeiro. E graças a essa tecnologia maravilhosa que é o Facebook, falamos aí diretamente para o mundo. Uma ótima noite para você que está nos assistindo ao vivo ou que não esteja ao vivo, mas que esteja pela gravação no YouTube, no Facebook, no WhatsApp ou de outra maneira. Receba que você é um abençoado, você é perfeito, você é um santo de Deus e que o teu nome foi escrito pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. E a boa notícia do Evangelho é que essa escolha, essa predestinação não teve nada a ver com as suas obras, não tem nada a ver com a sua vontade e com o seu querer. Mas diz o Evangelho, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz que foi escolha e predestinação de Deus, segundo o beneplácito, segundo o querer da sua própria vontade, da vontade de Deus. Então isso nos dá uma segurança, nos dá uma tranquilidade, que o nosso nome está escrito no livro da vida e que de maneira nenhuma será tirado, porque foi o próprio Deus quem escolheu, que escreveu. Nos escolheu e escreveu o nosso nome no livro da vida. Uma boa noite, uma ótima noite a todos os nossos colaboradores, a você que está aí nos assistindo. Recebo que tudo está bem, recebo já os olhos do teu entendimento iluminados para que você entenda qual seja a perfeita, santa vontade de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Porque somente através do Evangelho, abençoados, que nós conseguimos entender a vontade de Deus. Que os mistérios que estavam ocultos foram revelados ao apóstolo Paulo e ele escreveu as 14 cartas no Evangelho, que vai de Romanos até Hebreus. Gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem para que outras pessoas também entendam e recebam que você também foi liberto e que você é um abençoado. Mas é necessário que você compartilhe, é necessário que você se inscreva também no nosso canal do YouTube para a palavra correr e ser glorificada. Por que nós falamos assim? Porque nós temos recebido correios e muitos correios de abençoados que estão aí falando, nos escrevendo: olha, essa palavra está nos salvando, essa palavra está nos fazendo bem. Então é necessário que nós levamos para mais longe. Quanto mais longe essa palavra correr, mais pessoas, mais abençoados serão alcançados. Hoje, por exemplo, eu recebi um correio de um abençoado, meu amigo, desde muitos anos, desde o início da nossa carreira aqui no Evangelho. Eu estou falando aqui do meu amigo Edejaí Borges, abençoado lá desde o tempo que eu estava começando lá bem no comecinho, um abençoado que muito me ensinou, muito participou comigo, um abençoado santo. Ele e a esposa dele, Dona Patrícia. Abençoado, um abraço para ti, um abraço aí para a Dona Patrícia. Louva a Deus pela sua vida e pela vida da sua esposa. Estão bem longe de nós agora, não é isso? Se mudarem para outro lugar, estão um pouquinho longe, mas no nosso espírito, são um só espírito com o Senhor. Receba que tudo está bem, um abraço para ti, para a sua família, e Deus mesmo tem cuidado de nós. Então, abençoados, vamos aqui dar início ao tema dessa noite, um assunto bem tranquilo que nós escolhemos aqui. Estão chegando aí os abençoados, uma boa noite para você que está chegando agora. Para nós é uma honra ter você aqui nos assistindo, nos ouvindo, e também gostaria mais uma vez de falar contigo que compartilhe aí a mensagem, se for possível aí se inscreva no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Então, o assunto de hoje é uma pergunta que bem interessante. Quem é o esposo da igreja? Uma pergunta que eu me fazia lá no sistema religioso e eu mesmo respondia de maneira errada, não é isso? E eu recebo que hoje, nessa noite, o Espírito de Deus já tem iluminado os olhos do teu entendimento para você entender quem é o verdadeiro esposo da igreja. Porque a igreja de Cristo, ela está casada, ela tem um esposo. Então é necessário você saber quem é esse esposo, quem é o esposo da igreja. Vamos ler aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 11, no versículo 2. Ele diz assim, porque, olha, palavras do perito arquiteto.
do apóstolo Paulo. Antes de ler aqui, eu gostaria de fazer um esclarecimento, que alguém falou comigo, que nós aqui estamos falando muito, dando muita honra, muita glória ao apóstolo Paulo. Acontece, abençoados, que Deus escolheu Paulo. Se Deus tivesse escolhido a Pedro, nós estaríamos falando de Pedro. Se Deus tivesse escolhido Tiago, estaremos falando de Tiago. O negócio é que Deus quis. Assim como ele quis você para filho, ele quis Paulo para apóstolo e revelar as grandezas do Evangelho. Por isso que nós falamos o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Por essa razão que nós falamos muito dele. Tá bom? Só essa explicação. Então vamos ler aqui o que Paulo escreveu, segunda carta de Corinto, no capítulo 11, versículo 2. Ele diz assim, ó: porque estou zeloso de vós. O zelo do apóstolo Paulo, zeloso de vós. Mas não era um zelo comum, com um zelo de Deus. Zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Olha, uma virgem pura. A um marido. A saber, Cristo. Logo de cara aqui, não é isso? Nós já vamos aqui revelando a resposta dessa pergunta. Quem é o esposo da igreja? Cristo. Então Paulo diz aqui, mas isso aí vem com a seguinte explicação. Paulo diz aqui, ó, com zelo de Deus. Ele responde essa pergunta. Porque, olha, o zelo de Deus, abençoados, veja bem, é diferente do zelo da religião. Porque os anos que eu passei lá na religião, eu também tinha um zelo, mas segundo a religião, não tinha explicação correta. Então, abençoados, veja bem, estar em uma religião, você que participou, ou você que ainda está numa religião, estar em uma religião não quer dizer servir a Deus. Não quer dizer que você está agradando a Deus. Não quer dizer que você está com zelo de Deus. Não quer dizer não. Na religião, você serve a homens. Olha, você serve a pastores, você serve à vontade lá da religião. Olha, Romanos capítulo 10, no versículo 3, eu gostaria de ler aí com você, diz assim, ó, Romanos capítulo 10, no versículo 3, ele fala assim, ó: porque não conhecendo a justiça de Deus, a religião não conhece a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja, eu sei que aqui diz que não conhecem a justiça de Deus, mas aqui ele está falando com Israel, com o povo judeu. Mas acontece, abençoado, que toda religião, toda, sem exceção, veio lá de Israel. Toda ela. Tudo que você vê hoje em dia com respeito à religião, saiba que o início dela, tudo veio lá de Israel. Por isso que ele fala, a justiça de Deus não tem zelo, mas não tem conhecimento da justiça de Deus. O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, é o único evangelho que nos dá conhecimento para nos apresentar a Cristo com o zelo de Deus. Por isso que Paulo fala aqui, vamos ler aqui mais uma vez aqui, não é isso? Segunda carta que ele escreveu a Corinto, no capítulo 11, no versículo 2, vamos ler aqui várias vezes esse versículo, que é muito importante. Ele fala, porque estou zeloso de vós, mas com zelo de Deus. Não é com zelo da religião, abençoados. Não é com zelo que o pastor ensinou, que eu vou orar por você, que vou passar um óleo aí na sua testa e vamos fazer um jejum e tem que dar o dízimo. Não é esse cuidado, não é esse zelo. Porque zelo é um cuidado, zelo é um amor que se tem. Não é esse que o apóstolo Paulo está falando. Porque vos tenho preparado para vos apresentar, vos apresentar para como uma virgem para um só marido, a saber, Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como uma virgem pura a um marido. Isso aí que você precisa entender. A um só marido. Para a religião, abençoados, isso não é simples. Não é simples a religião entender que Cristo é o marido da igreja. Não é fácil, não é simples assim como tem sido para nós. Porque os nossos olhos foram iluminados e nós entendemos quem é o esposo da igreja. É Cristo mesmo. A religião, ela nos apresenta em pecado, debaixo da lei. Para a religião, nós ainda estamos em pecado. Nós estamos num relacionamento onde existe pecado, porque estamos debaixo da lei. Para a religião, a igreja ainda é a noiva de Cristo. Olha só que coisa interessante.
O Evangelho diz que o casamento, né, já aconteceu, como diz aí um amigo nosso, né, que também ele prega aí o Evangelho e fala da graça de Deus. A aliança já saiu de uma mão e passou para a outra. Saiu da mão de um noivado, está na mão de casamento. E é uma aliança de sangue. Não é uma aliança de ouro, não é uma aliança, uma joia feita por um ourive, não, abençoado. É uma aliança de sangue, feita pelo próprio Cristo. Por isso que ele está casado com a igreja, o Cristo ressuscitado. Mas diz o Evangelho, abençoado, olha só o que diz o Evangelho. Porque a religião insiste em dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Mas diz o Evangelho, apresentar, nós lemos aqui, ó, apresentar como uma virgem pura a um marido. Então veja, não é um noivo, não é apresentar a igreja a um noivo. O apóstolo Paulo, ele recebeu essa revelação lá do próprio Deus, lá no paraíso. E lá ele então entendeu que a igreja pertence ao ressuscitado. Mas existe aqui algumas passagens que eu falo agora aqui de mim mesmo, quando eu estava na religião, eu defendia, apresentava a igreja, apresentei várias vezes, para defender essa ideia, essa teoria, que a igreja é a noiva de Cristo. Mateus 25, essa daqui é bem famosa, gostaria aqui de ler com a amada, começando no versículo 1, Mateus 25, 1, versos que eu mesmo e a religião me ensinou, apresentava para defender a ideia que a igreja era a noiva de Cristo. Veja aí, por favor, Mateus 25, 1. Então o reino dos céus, olha, veja bem aqui, a parábola das virgens, das 10 virgens. Eu tenho certeza que você conhece essa parábola. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E no versículo 2, e 5 delas estavam prudentes, e 5 loucas, 5 prudentes e 5 loucas. E o versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Versículo 5, e tardando o esposo, olha só, e tardando o esposo, tosquearam-se toda e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e dizendo, aí vem o noivo. Olha só, saíram-se ao encontro dela. Então, diz que aí vem o noivo. Em algumas traduções diz o esposo, mas naquelas traduções mais antigas, mais severas, diz aí vem o noivo. E saíram ao encontro dela. Então eu defendi usava essa parábola das virgens para dizer que a igreja era noiva de Cristo. Porque aqui está dizendo, olha aqui, ó, estão noivas, que estão se preparando para o casamento. Marcos capítulo 2, também tem aqui uma outra referência que eu usava muito para defender, porque aprendi com a religião. Marcos capítulo 2, no versículo 19. 2,19. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe, que diz assim, ó. E Jesus disse-lhe, olha só, isso aqui que é o terror da religião. Jesus disse, podem, porventura, os filhos da bodas, aqueles que foram convidados para o casamento, jejuar enquanto está com eles o noivo? Olha, abençoados, você tem que entender antes e depois da cruz. Vamos aqui ler mais uma referência, Apocalipse capítulo 19. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, também aonde fala muito disso, no versículo 7, diz assim, ó, 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Olha, eram versículos abençoados que eu usava. Não tem mais, Apocalipse 22, 17. Vamos ler aqui mais uma referência, 22, 17, que diz assim, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga. Então ele diz aqui, o Espírito e a noiva. Bem abençoados, veja bem, amada de Cristo, esposa de Cristo. Veja bem que nós vamos te falar aqui. Esses são versos que eu aprendi lá na religião e usava na religião para justificar que a igreja era a noiva de Deus,
porque a igreja era a noiva do Senhor. Eram versos aqui que eu usava. Mateus 25, a parábola aqui das virgens, Marcos 2,19, quando perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Então ele respondeu, como é que vão jejuar se o noivo ainda está presente? Se tem noivo, então porque a igreja era noiva. Essa a ideia que eu passava, o entendimento que eu tinha. Apocalipse 19:7, Apocalipse 22:17, diz que a igreja ainda está esperando a noiva para as bodas. Olha, ainda temos aqui outros versos na Bíblia, são muitos, mas eu penso que por hora somente esses aqui bastam para nós entendermos a ideia que eu tinha lá na religião, que a religião tem a respeito de noiva de Cristo e a igreja. A comparação que é feita entre a igreja e o noivo que foi Jesus, segundo a religião. Mas, abençoados, o que a religião não ensina, e pelo menos quando eu estava todos esses anos lá na religião, eu nunca aprendi, eu nunca ensinei, porque também não me ensinaram, é que esse noivado terminou. Quando Jesus disse lá para os seus discípulos lá, para aquelas pessoas, olha, não podem jejuar porque o noivo ainda está presente, ele estava falando a verdade, ele estava certo. Esse é um verso perfeito, porque antes da cruz ainda era noivo. É isso que a religião não entende, não ensina, porque na cruz houve o casamento de Cristo e a igreja. A aliança mudou de mão, mudou o pacto. Acabou o pacto do noivado e foi para o pacto do casamento, do esposo. Acabou o pacto da lei, onde a igreja, os filhos eram chamados de noivo de Jesus de Nazaré, e começou o pacto da graça ali na cruz, onde a igreja se casou. Tudo, abençoados, veja bem, tudo que fala de noivado, tudo que se fala de noivado está falando da lei antes da cruz. Toda vez que você lê qualquer parte da Bíblia que falar, olha, porque a igreja era noiva do Senhor, porque Jesus era noivo da igreja, está falando de antes da cruz. Porque na cruz é que houve a separação, abençoado. Houve um casamento. A cruz foi o altar. Se estamos falando aqui de casamento, então na cruz ali, quando Cristo morreu e ressuscitou, foi ali que aconteceu o casamento de Cristo com a igreja. Aliança, acabou a aliança. Então, veja aqui em Romanos capítulo 7, um verso aqui que é básico aqui, não é isso? É bem conhecido nosso, nós gostaríamos de ler, no capítulo 7, no versículo 1, vamos ler aqui até o versículo 4, que fala bem dessa mudança de aliança, não é isso? Olha só o que diz aqui, ó. Não sabeis vós, eu recebo, abençoado, que você já conheça esse assunto aqui, porque uma certa vez teve um abençoado que deixou de falar comigo porque eu apresentei esse texto aqui para ele, mostrando que nós não pertencemos mais à lei de Moisés, que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Olha só, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Paulo escreveu aqui a igreja de Roma, uma igreja que conhecia a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. A lei de Moisés, ela tinha domínio sobre o homem enquanto o homem estivesse vivo. Por quê? Olha só, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Claro, enquanto o marido está vivo, ela está ligada ao marido pela lei do casamento. Mas morto o marido, ela ficou viúva, está livre da lei do marido. Acabou a lei quando o marido morre. E o versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera. Olha que coisa séria, diz aqui o apóstolo Paulo. Será chamada de adúltera se for de outro marido. Se o marido está vivo, a esposa não pode se relacionar com outro marido, senão será chamada de adúltera. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. E no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele aqui fala o que realmente ele quer falar do casamento de Cristo à igreja. Assim, meus irmãos, também vós, também nós, a carta aqui é para Roma, mas está falando, abençoado, com todos os filhos de Deus, todos os espíritos predestinados. Ele diz assim, assim, meus irmãos, também vós, estáis mortos para a lei. Não tem lei para judeu, não tem lei para gentio. A lei foi dada para o judeu, e para o gentio nunca teve lei.
Para nós nunca teve lei. Então ele fala: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. E como é que se chama o outro? Aquele que ressuscitou. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, abençoados, fica bem claro que o esposo da igreja é Cristo ressuscitado. Quando Cristo morreu e quando ele ressuscitou, ele passou a ser o esposo da igreja. Ele casou ali na cruz uma aliança de sangue. Não é uma aliança de carne, não é um contrato assinado no papel, é um contrato assinado com sangue ali na cruz. A religião, veja bem, ela traz um relacionamento da igreja com Jesus de Nazaré. Se você participar de qualquer igreja, qualquer lugar chamado igreja evangélica, qualquer lugar chamado igreja católica, você vai ver um relacionamento apresentado pelos sacerdotes da igreja com Jesus de Nazaré, como se fosse esposo. Não, você tem que ser fiel a Jesus de Nazaré. O problema é que Jesus de Nazaré morreu e Cristo nos casou com ele mesmo no Espírito. Agora a igreja está casada com aquele que ressuscitou. Então, o que eles estão fazendo? Fazendo um relacionamento com dois esposos, Jesus de Nazaré e com Cristo ressuscitado, porque de fato, a igreja ela está casada com o ressuscitado. Mas por não conhecerem, por não entenderem essa visão, essa revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, estão se relacionando com Jesus de Nazaré no tempo que ele ainda era noivo. Olha que confusão que faz a religião. Que confusão que faz o sistema religioso, apresentando Jesus de Nazaré como esposo para a igreja. Não, porque Jesus de Nazaré fez, você tem que fazer também, porque ele jejuou, você tem que jejuar também. Abençoados, ele não é mais o esposo da igreja, nunca foi. Quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou, ressuscitou como Cristo ressuscitado, Deus sobre tudo e sobre todos. E por causa desse relacionamento com Jesus de Nazaré, a igreja se vê aí em pecado. É comum você conversar aí com um abençoado da religião, pelo menos eu me senti assim, porque eu estava em Jesus de Nazaré, eu me vi em pecado. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para acabar esse pecado, para tirar esse pecado de mim, porque eu era um participante da lei, eu fazia as coisas da lei. A lei teve fim. A lei de Moisés teve fim. E tem mais, abençoado, uma coisa bem importante que a igreja, que a religião não ensina, que você precisa ter bem vivo aí na sua mente. A lei de Moisés não foi dada para nós, os gentios. O gentio nunca teve lei. Para nós nunca foi dado o mandamento de ter de jejuar. Para nós nunca foi dado o mandamento de ter que se batizar nas águas. Para nós nunca foi dado o mandamento de ter dar dízimo. Isso nunca foi dado para a igreja de Cristo. Porque essas coisas pertenciam à lei de Moisés. E para nós, os gentios, que nascemos desse corpo gentil aqui, não foi dado. Esse mandamento, 613 mandamentos, foi dado unicamente, exclusivamente para aquele povo judeu lá antes da cruz, que saíram lá do Egito e foram vivendo, os anos foram passando, até a cruz, quando Cristo morreu, ressuscitou e deu fim àquele mandamento. Para os gentios já não tinha mais. E para os judeus, Cristo acabou ali na cruz. A igreja, veja bem, a igreja hoje, ela vive debaixo de obrigações. É uma coisa assim, imagina, que esposo é esse? Olha, que vai colocar a esposa, você colocaria a sua esposa, você que tem a sua esposa, para viver debaixo de obrigações, debaixo de ordenança? Se você não fizer, você vai ser castigado. Se você não cumprir essa ordem, você vai para o tronco. Se você não cumprir esse mandamento aqui que eu te deixei, pessoal, isso não é casamento, isso é escravidão. E Cristo está casado com a igreja. Para nós da igreja de Cristo, não tem obrigações, não tem ordenança, não tem mandamento. O que tem? Tem amor, tem o quê? Gratidão. Gratidão a Cristo por Ele ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo. Debaixo da lei, você vai estar debaixo da mão de homens. Todo aquele tempo que eu passei ali na religião, eu sempre fui guiado por um sacerdote. O que o sacerdote aqui dessa denominação
ele permite fazer. Então aqui, ó, você pode fazer isso, aqui você não pode fazer aquilo, e se fizer vai ser corrigido, podendo até ser excluído, e detalhe, você pode perder a sua salvação, se você não se comportar de acordo. Ó, abençoado, isso não é casamento com Cristo. Não, isso aí é uma escravidão. O relacionamento do pacto de Jesus de Nazaré, que era assim, 613 obrigações. Era um pacto de noivo. Era o noivo lá com a noiva lá, e esse noivado já acabou. A igreja, esposa de Cristo, vive em um melhor e superior relacionamento. O nosso relacionamento hoje com Cristo é muito melhor do que aquele que havia antes da cruz, no tempo de noivado. Hoje nós vivemos o evangelho da graça de Cristo. Hoje não é um mandamento, não é um relacionamento de obras, de ordenança, porque acabou, abençoados. É isso que o evangelho ensina. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Olha só como que é o nosso relacionamento com o nosso esposo, Cristo. Olha, ele diz assim, ó, olha só, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Quem foi que te libertou? O seu esposo, abençoado. Quando ele morreu naquela cruz, ele pagou o preço pela nossa liberdade. A igreja de Cristo não pode viver debaixo de ordenanças. A igreja de Cristo não pode viver debaixo de mandamentos. Ó, faça isso, faça aquilo. Ó, isso aqui você não pode fazer. Ó, isso aqui você não pode comer. Ó, você não pode entrar nesse lugar. Abençoado, você pode fazer tudo o que você quiser, porque o evangelho diz que foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Então aí vem aquela pergunta, não é isso? Que todos fazem. Então eu posso virar o balde, meter o pé na jaca? Abençoado? Pode, sim, pode. Porque a liberdade do seu esposo também diz que tudo que você planta nessa carne, você colhe nessa carne. Não vai ter separação, hein? O teu esposo não vai te deixar, porque ele está unido a você no teu espírito, e isso é para sempre, porque o casamento é um casamento eterno. É um relacionamento eterno. Cristo com a igreja. Agora, se você não se comportar bem nesse corpo de carne, o que você plantar, você vai colher. Mas fique sabendo, o relacionamento não acaba. Esse relacionamento é para sempre. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, que a nós nos foi dado um reino eterno, inabalável. Não pode mudar, não pode acontecer, não pode haver separação. Olha, então diz aqui em Gálatas 5:1 que Cristo, o esposo, nos libertou daquele relacionamento da lei de Moisés. Nós estamos livres, abençoados, daquele mandamento de obrigações. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E esse relacionamento que a igreja deveria ter, que infelizmente a religião prega o contrário, é o relacionamento de liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. O Espírito é livre. Você não vive debaixo de obrigações. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, olha só, com uma só oferta, e foi o sacrifício lá do seu esposo lá na cruz, nos fez perfeitos para sempre. Foi para sempre abençoados. Para sempre. Nós fomos predestinados, escolhidos por Cristo lá antes da fundação do mundo. E isso teve um preço, isso teve um valor, não é isso? E na cruz, Cristo pagou o preço por essa nossa participação aqui nesse corpo de carne. Esse corpo débil, esse corpo que não coopera com nada, que o próprio Jesus disse que para nada aproveita. Apenas para seu transporte do nosso espírito. Que quando esse corpo voltar para o pó, nós que somos espíritos, voltaremos para Deus, para o nosso esposo, para o nosso lar. Então diz que com uma só oferta, o sacrifício foi perfeito para sempre. Um relacionamento, abençoado, para sempre. Por isso que nós pregamos, nós ensinamos que não existe a menor possibilidade de um filho de Deus perder a salvação. Não pode, abençoado. Como é que vai perder a salvação? Como é que vai desmanchar um relacionamento que foi feito pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus ali na cruz? Não tem como mudar isso, abençoado. Foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo, no Espírito. Veja bem, nós estamos falando aqui do Espírito. Jesus de Nazaré era um relacionamento na carne.
O Espírito é Deus, que é um relacionamento para nós aqui, ó. Um só Espírito conosco aqui. No Espírito, o relacionamento é no Espírito. O pacto é espiritual. O pacto é do Espírito. Não existe a menor possibilidade disso ser mudado. É isso que o apóstolo Paulo diz. É isso que diz o Evangelho da Graça de Deus. Foi isso que o próprio Cristo revelou para Paulo quando o levou e disse a ele: olha, ensina isso para a igreja. Escreva essa verdade, que o nosso relacionamento não pode se mudar, que foi feito uma vez para sempre. E foi o próprio Cristo. É isso que nós pregamos aqui. Não existe essa história de divórcio, de separação, de desquite, ou seja lá do que você queira chamar, como diz e como ensina a religião. Está desviado da presença de Deus, está desviado da igreja, está desigrejado. Impossível, abençoado, isso acontecer. Não existe, porque o relacionamento é eterno, é para sempre e foi estipulado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Então, abençoados, veja bem, fica bem claro a quem pertencemos. É isso? Fica bem claro quem é o esposo da igreja. Cristo, o ressuscitado. A igreja, veja bem, a igreja, aquela que foi escolhida por Cristo lá antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui falando de denominação A, denominação B, não porque na minha igreja tem a doutrina. Não é isso que nós estamos falando. Porque denominação não é igreja. Igreja são os espíritos que foram escolhidos por Cristo desde antes da fundação do mundo. Aquilo que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo para ser filho. É essa que é a igreja de Cristo. É a esposa do ressuscitado no Espírito. Tudo isso aqui é espiritual. Porque quando nós falamos em esposa de Cristo, muitas pessoas falam: não, como é que Deus vai se casar com um corpo desse ruim aqui? Eu faço tudo errado. E, abençoados, o casamento é no Espírito. Veja, pense bem isso aí. Não existe aqui casamento de corpo, não. O corpo é onde está guardado aqui o nosso Espírito. O casamento de Cristo, ele é esposo do nosso Espírito. Realmente, abençoados, isso é simples, parece simples, não é isso? Mas toda religião, toda religião está ligada a Jesus de Nazaré, a carne. Porque o casamento é no Espírito, mas a religião, ela está ligada a Jesus de Nazaré, a carne. Veja aqui em 2 Coríntios 5,16, 2 Coríntios 5,16, por que nós não podemos estar ligados à carne? Porque diz assim, ó, olha só, assim que daqui por diante quando? Depois que houve o casamento lá de Cristo com a sua igreja ali na cruz. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque o relacionamento da carne, abençoado, acabou, terminou. Daqui por diante não é mais Jesus de Nazaré. Daqui por diante não é mais noivo. Agora é Cristo ressuscitado. O Espírito, o esposo. Ainda, olha só, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, conhecido Jesus de Nazaré, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Quando Paulo escreveu essa carta aqui para aquele povo lá de Corinto, aquele povo, muitos deles viram Jesus de Nazaré andando, viram ele fazendo aqueles milagres, viram ele transformando lá a água no vinho, eles viram lá Lázaro ser ressuscitado. Nós não vimos essas coisas, mas a igreja hoje conhece Jesus na carne, fazendo o que ele fez. As práticas lá. E Paulo diz aqui, ó, se ainda o conhecemos, a partir de agora, abençoados, não é para conhecer mais, não é para fazer as coisas que o noivo fazia. Agora temos que viver de acordo com o ressuscitado, com o Espírito. E como é que se vive de acordo com o Espírito, com o ressuscitado? Sem fé é impossível agradar a Deus. Escreve o apóstolo Paulo aos Hebreus 11:6. Sem fé, sem o dom da fé, sem esse dom que Deus imputou no nosso espírito, todo filho de Deus tem esse dom. Toda aquela igreja de Cristo tem esse dom. E é com esse dom, abençoados, que nós agradamos ao nosso esposo, Cristo ressuscitado, crendo em tudo que ele já fez por você. Não é querendo fazer. Imagina, uma esposa hoje, eu vou agradar meu marido, eu vou fazer alguma coisa que ele já fez por mim. Não, ele já fez por você. A esposa que ama o marido crê que ele já fez, que ele já supriu a necessidade.
O Evangelho diz que Cristo já supriu todas as nossas necessidades. Não é que vai suprir não, pessoal. É que já supriu. Tudo já foi suprido por Ele. Você precisa crer e se portar da maneira, porque o Evangelho é bem claro. Tudo que você planta, você colhe. E olha só, veja aqui mais evidências que a igreja é a esposa de Cristo. Olha só, mais aqui alguma aqui, ó. 1 Coríntios, volte aqui, a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim o apóstolo Paulo, ó, 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? O mesmo Espírito, não é uma carne. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito, se une ao Espírito. Não é se unir a Deus segundo a carne. Não é fazer o que Jesus de Nazaré fez, não. A nossa união a Cristo é no Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o corpo, era a carne de Deus. Veja só em 1 Timóteo. Vamos lá aqui, 1 Timóteo, que fala a respeito. Quem foi Jesus de Nazaré? Né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, ó, e sem dúvida alguma, não há dúvida nesse assunto, grande é o mistério da piedade. E que mistério foi esse? O mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, se manifestou. Não é que ele era carne, ele se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima nas alturas. Então, está dizendo que Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus nesse mundo aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Deus também participou de carne e sangue em um corpo chamado Jesus de Nazaré. Não é esposo da igreja, é noivo, e essa participação já terminou, já acabou. Colossenses capítulo 1, veja aqui mais uma, Colossenses capítulo 1, no versículo 27, mas aqui uma evidência que a igreja está casada com o Espírito e não é com Jesus de Nazaré. Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele fala assim, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, desse mistério entre os gentios. E que mistério era esse? Cristo, que é Cristo em vós. Preste atenção no que você está lendo. Cristo em vós, é dentro. E o que é que está dentro? O Espírito. Por isso nós falamos aqui, o Evangelho nos garante que Cristo está casado com o nosso Espírito. Cristo em vós. Cristo não está na frente, Cristo não está atrás, não está do lado, ele está dentro. Um só Espírito com ele. Dentro, a posição do esposo. Quem tem essa liberdade, abençoados, falando aqui com adulto, quem usa dessa posição com a esposa, não é o noivo, não é Jesus de Nazaré, é o esposo, é o Espírito que está dentro aqui no nosso Espírito. Um só Espírito com ele. 1 Coríntios 3,16 também fala, vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios, vamos ler aqui mais uma vez esse verso, 3,16, ele fala assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde está o Espírito de Deus? Do lado de fora? Em cima, aqui na minha cabeça? Está do meu lado? Não, abençoado. O Espírito de Deus está dentro de nós. Ele habita aqui. Ele não vem passear, ele não vem e volta, não. Ele habita dentro de nós. Estamos casados com esse Espírito. E uma vez para sempre. Não vai sair daqui nunca mais. Porque o pacto é para sempre. Vamos ler aqui mais um verso aqui, ó, Efésios capítulo 5, porque é necessário que você leia, que você veja que Cristo, que a igreja está casada com o Espírito. Efésios capítulo 5, no versículo 23, ele diz assim, ó, 5:23, porque, olha só, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma comparação do relacionamento de Cristo com a igreja, mas usa aqui marido e mulher. Se a igreja, veja bem, abençoado, se a igreja fosse noiva, a noiva de Cristo, ele não usaria aqui esposa, estaria falando, porque o noivo é o cabeça da noiva. Não, não é. Ele está falando aqui, ó, porque o marido é a cabeça da mulher,
como também, ou seja, da mesma maneira, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o esposo da igreja, não é o noivo. É isso que o Evangelho está dizendo. É o noivo da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E veja aqui mais, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou quem? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Paulo aqui volta a fazer a mesma comparação. O relacionamento de um homem, de um marido com a esposa, comparando Cristo com a igreja. Então fica bem claro que Cristo é o esposo da igreja, não é noivo. E o versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, olha só, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Cristo é esposa de Deus. E veja aqui no versículo 32. Versículo 32 diz assim: grande é este mistério. Olha, é grande mesmo esse mistério. Mas digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Na verdade, ele aqui não está falando do relacionamento simples de um homem e de uma mulher, mas ele está aqui falando que a igreja é esposa de Cristo. É desse mistério que ele está falando. Mas ensina aqui, abençoados, que nós somos a esposa de Cristo. E Cristo, o ressuscitado. Aquele que morreu, ressuscitou e se uniu ao nosso espírito. Então vamos concluir aqui, porque é um assunto bem tranquilo, não é isso? 2 Coríntios, voltamos aqui a 2 Coríntios, onde nós começamos, no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 2, mais uma vez, que diz assim, ó: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, olha, Cristo. Eu recebo, abençoado, que agora você sabe que Cristo, o ressuscitado, é o esposo da igreja. A nossa oração nesse momento é que você entenda que Cristo é o esposo da igreja, ele não é noivo. Noivo foi na época de Jesus de Nazaré, antes da lei, quando o casamento estava sendo preparado. Quando chegou na cruz, ele morreu, ressuscitou, e o Espírito dele, ele que é o Espírito, se juntou ao nosso Espírito, e ali houve um casamento. A igreja de Cristo está casada com Cristo ressuscitado. Abençoados, eu recebo que nessa noite o próprio Deus já tem iluminado os teus olhos e você tem entendido que Cristo é o esposo e a igreja, você que faz parte da igreja, é a esposa de Cristo. Abençoados, recebo que essa semana tudo te vai bem, eu recebo que tudo está bem, agradeço aí a sua paciência por você estar aí nos assistindo, por você estar compartilhando essa mensagem, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá do YouTube, eu gostaria de incentivar você a se inscrever para que essa palavra corra e seja glorificada. E veja bem, abençoados, talvez para você, assim como também já é para mim e para muitos dos nossos irmãos, é uma coisa muito simples, é um ensinamento bem tranquilo esse de falar que Cristo é o esposo, né, da igreja, que nós estamos casados com Cristo aqui no Espírito. Talvez para nós, para você, seja uma coisa bem simples, mas olha, tem muitos abençoados que ficam admirados quando nós falamos essas coisas, e é necessário que esse conhecimento chegue até o ouvido deles, para que Deus possa iluminar os olhos deles e eles sejam libertos, assim como nós fomos. O nosso trabalho aqui não é fazer show, não é fazer sucesso, não é financeiro, não. O nosso trabalho aqui, a nossa intenção é essa, e contamos com a sua ajuda. Você que já tem um conhecimento, já cresceu um pouquinho mais, o apóstolo Paulo escrevendo ali a segunda carta a Corinto, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz que esse crescimento, essa transformação da mente é de glória em glória. Mas para se ouvir, para se crescer, tem que se ouvir. E isso aí, abençoados, ninguém sabe tudo. Assim, não existe, não, eu comecei ontem, não preciso ouvir mais nada, porque eu já sei tudo. Não existe esse, abençoado. Olha, nós aqui já estamos numa fase de crescimento, mas tem muitos aí que vêm para trás de nós, que estão perdidos, estão jejuando. Olha só, quantos abençoados que você conhece que fazem jejum? Quantos abençoados que você conhece
que pensam que naquele grande dia vai acontecer um grande casamento, que a igreja de Cristo vai subir e vai para as bodas do Cordeiro. Ô abençoado, são muitos ainda, são muitos que estão ali na religião, nós não sabemos quem é quem. O nosso trabalho é esse, levar essa palavra maravilhosa, essa palavra que transformou a nossa mente, que nos libertou, a outros irmãos que estão lá presos ainda nesse cativo chamado religião, que prega a mentira. Não que eles façam isso por maldade, mas por falta de conhecimento. Porque quando nós estávamos lá, eu tenho certeza que você também, você tinha zelo de Deus, você tinha amor por Deus, mas não tinha conhecimento.